Você pode se assentar. E eu quero chamar aqui à frente Alexandre da Silva Ecardi, Michele Abraão de Almeida Rodrigues, Victor Rodrigues da Silva Almeida e Tiago da Silva. Alexandre, membro desde 24 de novembro de 2019. Gostaria que vocês ficassem de frente para a igreja. Michele Abraão, membro desde 4 de dezembro de 2005. Victor Rodrigues, membro desde 17 de dezembro de 2000. Tiago da Silva, diácono Tiago, membro desde 17 de dezembro do ano 2000 e exerce a função de diácono já há 15 anos. E eu quero que você acompanhe comigo primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. E continuando, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus próprios filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Hoje, os nossos irmãos Alexandre Ecardi, Victor Rodrigues, Michele Abraão estão entrando em experiência ao diaconato. Entrarão em experiência a partir de hoje. E no final do ano serão consagrados. O nosso diácono Tiago, que já tem servido por muitos anos de dedicação à obra do Senhor, ele hoje entra em experiência a evangelista. Eu peço a Sabrina que esteja aqui ao lado do evangelista Tiago. Grande é a responsabilidade, mas existe um chamado, nós só estamos confirmando aquilo que Deus já tem nos mostrado. E não tenho dúvida que os nossos irmãos exercerão a função com muita dedicação e amor à obra de Deus, porque no decorrer dos anos tem mostrado toda a dedicação a essa grande obra. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e dizemos:
dizemos a todos eles: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Mas chegam no ministério para somar com um grupo, irmãos, que já tem trabalhado, se dedicado, chegam para somar forças. E nós reconhecemos o chamado de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Você pode estender as suas mãos e dizer glória a Deus. Você pode dizer aos nossos irmãos que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Vou chamar o pastor Delci Rosa Silvério, que esteja orando pela vida dos nossos irmãos, nesta obra maravilhosa, que é servir o reino de Deus. Vou pedir que agora você se ponha de pé e estenda suas mãos, e nós vamos profetizar sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a casa deles, sobre o ministério dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, Deus que providencia tudo de acordo com tua vontade e querer, Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos acerca de Seara, para enviar, meu Pai, trabalhadores. Queremos, Deus, diante do Senhor, da beleza da tua santidade, em posição de mãos, ó Pai amado, apresentando a vida dos seus filhos, no qual, Deus querido, a partir de hoje entra em experiência diaconal, pedindo que o teu Santo Espírito venha capacitá-los para esta grande obra em servir, Deus amado, a mesa. Agradecemos ao Senhor pelo dispor dos seus filhos e que teu Santo Espírito possa cada dia ministrar, revelar a tua grandeza e que teu amor seja derramado sobre eles de sobremaneira. E lhe peço também que o sangue de Cristo esteja sobre a vida dos seus filhos, repreendendo toda a retaliação, tudo que não provém do Senhor. Há um desafio, meu Pai, de crescer a cada dia mais, mas o teu Santo Espírito há de capacitá-los para essa grande obra. Muito obrigado. Eu coloco eles diante do Senhor, as suas famílias também, meu Pai, sejam alcançadas, meu Deus Todo-Poderoso, e assim também abençoados pelo Senhor, meu Pai amado. Guarda os seus filhos debaixo das tuas potentes mãos, em nome de Jesus. Ao teu servo, meu Pai amado, que hoje começa uma nova jornada, Deus querido, no evangelismo, meu Pai querido, no ministério, meu Pai, a qual o Senhor confiou também em tuas mãos. Quero eu rogar sobre a sua vida, ó Deus amado, que uma unção que está sobre os diáconos esteja também sobre ele, uma unção de ousadia, meu Pai celestial, intrepidez na tua palavra, no conhecimento e sabedoria, não falte sobre a vida do teu servo, meu Pai celestial, e que ele possa cada dia ser usado por ti. Toma a família em tuas mãos, toda uma família em tuas mãos, cobre com o sangue de Cristo, nessa nova jornada, ó Pai, neste novo desafio, Deus Todo-Poderoso, e que tua boa mão esteja sobre ele, meu Pai amado, conduzindo não só ele, mas a família nessa terra. Nós, como a igreja, reconhecemos esse chamado, não só do teu filho, mas dos seus filhos de diaconado. Nós, como a igreja local, de mão estendida, abençoamos os seus filhos, os ministérios deles nessa terra, em nome de Jesus. Assim, Deus querido, colocamos diante de ti, agradecido, Senhor, por tudo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. E que Deus prospere o ministério dos nossos irmãos. Amém? Nossos irmãos podem retornar aos lugares. Pastor Marcos Silvestre. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A alegria, ela é muito grande em ver esses irmãos dando mais um passo na caminhada e na vida espiritual. Vidas como o Vitor, a Michele, embora se tornassem membros no ano 2000, mas cresceram aqui, né? A gente conhece toda a jornada deles, vida de casados, graças a Deus.
Alexandre também tem sido bênção aqui nesse lugar. Tiago também, né, que hoje entra em experiência evangelista, foi criado aqui na igreja. Graças a Deus pela vida de todos. Pela vida da Gislene, né, que vai estar ajudando também aí o Alexandre. E que só não entrou hoje também porque tem uma série de atribuições aqui na casa do Senhor. E tem sido bênção aqui nesse lugar. Vocês concordam comigo, irmãos? Amém? Nós vamos ofertar nessa hora, antes de ouvir a palavra, vamos estar dizimando. Lembrando sempre que esse é um momento nosso de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. E que nós possamos fazer isso com muita alegria no nosso coração. Sabendo que é um ato de gratidão, de fidelidade ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar ofertando nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele que nos dá o pão para cada dia, o sustento. É Ele quem tem mantido essa igreja aqui nesse lugar há 42 anos. 42 anos nós estamos aqui, sustentado pelo Senhor, por pessoas que ofertam, dizimam aqui. Então essa obra ela permanece. Todo investimento que é feito com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou pedir à diaconisa Stephanie que esteja orando. E você que está aqui, abra sua Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Essa é uma citação de um homem que todos nós já ouvimos falar dele, filho do rei Davi, um homem que a Bíblia diz que ele foi muito sábio, ele discursou sobre muitas coisas. Então, era um homem chamado, e nós até o conhecemos como sábio Salomão. Provérbios 30, versículo 15. Você encontrou? Amém? Diz assim, ele disse essa palavra: a sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Dá. Tá bom? Vou ler até... Guarda esses nomes. Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem, basta. Mas vamos nos prender, irmãos, à parte inicial. Quando Salomão, ele traz, dentre muitos ensinamentos que ele passou, ele passa esse ensinamento e diz: a sanguessuga tem 2 filhas. Quem já ouviu falar, irmão, em sanguessuga? Já viram aqueles filmes lá de guerra? Normalmente aparece, né, aquelas pessoas que caem num pântano em algum lugar. E Salomão está falando sobre esse animal invertebrado que possui ventosas e grudam numa pessoa ou no outro animal e tira e suga o sangue. Salomão usa essa metáfora, irmãos, para mostrar ou para despertar para um sentimento que se chama insaciabilidade. O que é insaciabilidade? Todos nós também sabemos. É aquilo que jamais uma pessoa que possui esse sentimento se farta. E Salomão, ele ainda coloca junto com a sanguessuga mais 3 que não também se satisfazem: a sepultura,
a gente bem conhece, né, irmãos? Todo dia morre gente. A sepultura é insaciável. O fogo também é insaciável. O que tiver, ele queima. A terra seca também não se sacia em relação à água. O que for colocando, a terra seca absorve. Mas Salomão, irmãos, ele diz que esse animal chamado sanguessuga, ele tem 2 filhas. E quando eu estava lendo, estudando, eu falei, devem ser gêmeas. Dá e dá. É o nome das 2. Dá e dá. Irmãos, o que isso traz de reflexão para a nossa vida, nós que estamos aqui nessa noite? Você pode dizer comigo, eu estou aqui nesse lugar? Ih, irmãos, quase não ouvi. Embora essa senhora aqui, né, vou chamar de senhora com todo respeito, ministrou louvor e fala muito mais alto do que eu. E eu não vou gritar igual ela. Somos casados, irmãos, quase 40 anos, graças a Deus. Amém? Ah, então melhorou, é melhor falar desse jeito, né, Marta? Os irmãos concordam melhor comigo. Essa palavra, irmãos, tem muito a ver com a gente, com o tempo que nós estamos vivendo. E alguns pastores de igrejas renomadas, grandes, de programas de auditório, quando digo auditório, esses programas que tem aqueles que assistem, né, colocam debates, eles estão constantemente também dentro desse assunto, que se chama a ideologia do consumismo. E essa ideologia do consumismo, irmãos, é o perigo que ronda a minha e a sua vida. E você fala, pastor, jamais. E não é o consumismo de roupa, é o consumismo, irmãos, na vida cristã. O que é dar em nossas vidas? Houve um tempo, irmãos, aqueles que são mais antigos, sabem que a igreja passa por fases. Eu me lembro que em alguns lugares existem, e a nossa igreja faz propósito de oração aqui na quinta-feira, mas muitas pessoas procuravam a igreja só por um motivo: campanha de oração. E pessoas não eram nem membros da igreja, não queriam nenhum compromisso com a igreja, com Cristo, mas ele dizia o seguinte: vou fazer uma campanha naquela igreja. Você já ouviu falar nisso, irmãos? Amém? Não sou só eu, né, irmãos, que tem aí 42 anos de cristão. Isso é pecado? Não, irmãos, não é pecado. Porém, eu quero a sua atenção nessa noite para um fato. Isso nunca foi, nem será o principal na nossa vida. Glória a Deus. Nós queremos, antes da mão de Deus, nós queremos a face de Deus, o coração de Deus para a nossa vida. É isso que nós buscamos. Então, não é errado, nunca foi errado. Errado era alguém buscar e nunca querer compromisso com o Senhor. Uma campanha nunca mudou a sua vida. Ele só buscava benefício, mas ele não estava pronto a oferecer nada. Pelo contrário, às vezes até criticava. Ou às vezes colocava até culpa em Deus. Deus é culpado, fiz isso, ele nunca me ouviu. Mas, irmãos, não é bem isso que hoje também está no nosso entorno. E às vezes no nosso meio mesmo. Existe um segundo momento, que é esse momento atual,
que como igreja, nós estamos aqui, irmãos, e outro dia nós recebemos aqui uma visita de um pastor, e eu estava aqui, né, e ele falou: pastor, quero conversar, eu preciso conversar com o senhor. E eu fui conversar com ele, tinha mais obreiro aqui da igreja junto, e ele falou assim: pastor, a sua igreja, falou a sua, né, irmão, mas não é minha não, né, a forma literal de falar, né, ela é muito moderna, para um local rural. Ele chamou a gente de roça, né, mas porque ele está numa outra região. E eu falei: por quê? Ele falou assim: vocês têm aqui nessa igreja coisas que nós, na nossa região, não possuímos. E eu agradeci, falei: poxa, muito obrigado pela sua avaliação. E ele falou com carinho, ele não falou com desdenho nem nada, ele falou com muito carinho. Mas aquilo a gente guarda, irmãos. Nós vivemos um tempo, irmãos, que quando se fala de sanguessuga, é a questão que nós somos tentados a buscar algo, e nós falamos na primeira pessoa. Eu quero uma igreja com ótima pregação. Você já ouviu falar nisso? É uma frase. E as pessoas falam: eu quero uma igreja com uma ótima pregação. Chega a ponto, irmão, de usar uma frase de um filósofo aí da nossa época, ídolo aqui de muitos aqui na igreja, chamado Luiz Henrique, e que ele fala assim: eu estou no outro patamar. Estou falando, irmão, de jogador de futebol. Bruno Henrique, né? Tá vendo? Eu não sou nem do time, até erro o nome. Mas ele que disse uma vez, né? Eu estou no outro patamar. E às vezes somos capazes até de dizer: olha, eu estou no outro patamar, essa mensagem está muito pobre para mim. Irmãos, como é duro a gente que é pastor ouvir isso, e eu já ouvi. Alguém dizer assim: nesse culto eu não vou, porque nesse dia está pregando o irmão tal. Ou até dizer assim: não, durante o louvor eu fico, na mensagem eu saio. Parece que estamos no outro patamar. Mas isso se chama, irmãos, o consumismo. Eu quero uma boa pregação. É lícito? É lícito. Mas, irmãos, não é a primeira coisa da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É lícito. Eu quero uma mensagem, eu não quero uma mensagem, é a primeira pessoa de novo. Eu não quero uma mensagem que me confronte. E muitos pastores hoje nos púlpitos das igrejas sofrem uma discriminação ao dizerem: se aquele pastor pregar de uma forma que me confronte, aquele sermão é tóxico. E fala, irmãos, parece Salomão, parece que é uma sabedoria de Salomão. É tóxico aquele sermão, porque ele confronta a minha vida. Não, irmãos, ele é remédio para a nossa vida. A palavra de Deus é para ensino, para exortação, para nossa edificação. Você pode dizer glória a Deus? Nem sempre, irmãos, a palavra vai trazer consolo. Muitas vezes nós vamos ouvir: o Senhor é o meu pastor. Mas às vezes nós vamos ouvir sobre o cajado do pastor. E isso é para a cura da nossa vida. Nem todo remédio é bom. Bom que eu digo ao paladar. Mas ele pode ser, os efeitos dele serem ótimos no nosso organismo. Glória a Deus, irmãos.
Mas esse é o perigo de um consumismo e que a gente pode entrar nessa. Eu não aceito nenhuma palavra que confronte a minha vida, porque ela é tóxica. Esse é um vocabulário, irmãos, muito usado no nosso tempo. Muito usado. Talvez você não tenha ouvido, mas muitos já ouviram isso. Eu quero uma igreja com bom culto e boa música. A ponto de que eu, ao final, faço a minha avaliação e digo, esse culto foi bom ou esse culto não foi bom. E aí, irmãos, quem somos nós para dizer se o culto foi bom ou não foi bom? Já pensou na nossa presunção, como nós somos tentados pela ideologia do consumismo, a ponto de dizer, esse culto foi bom ou não foi bom? Quando deveríamos perguntar, Deus, o Senhor recebeu o meu culto? O Senhor recebeu a minha adoração? Eu me esforcei, eu coloquei sentimentos, meu coração, eu não estava nem muito ligado à pessoa que estava ministrando louvor, mas meu coração estava ali no Senhor. Glória a Deus, irmãos. A ponto de um que está aqui chorar, se quebrantar, e o outro está distante. Mas é a tentação do dar. O culto foi bom ou não foi? E a gente quer uma igreja com bom culto e uma boa música. Domingo eu vou em tal lugar, no outro domingo eu vou no outro, hein? Eu quero uma revelação, eu vou naquela igreja. Parece que é um balcão, não parece, irmãos? Quando a gente é consumidor, a gente busca o quê? Um balcão. Eu quero uma cura, eu vou naquela igreja. Eu quero uma palavra que mexa com o meu coração. Nesse dia eu vou em tal lugar. Eu estou fazendo, irmãos, uma reflexão geral, porque eu vou entrar nessa parte, a igreja e a sua estrutura, e falar um pouquinho sobre isso. Mas nós somos capazes, irmãos, no nosso tempo, não é você não, cada um de nós que estamos aqui, somos tentados a fazer isso. Concordam comigo, irmãos? Amém? Só não pode alguém dizer, esse pastor é tóxico. Concordam comigo? É cura para a nossa vida, irmãos, é a nossa realidade. Nós não podemos ignorar o consumismo que nos rodeia, a oferta que nos rodeia. Mas isso acontece como se nós fôssemos numa praça de alimentação, num shopping, e ali tivesse muitas ofertas para a nossa vida. Mas essa mensagem, irmãos, é para que nós cresçamos, para que nós tenhamos os nossos pés firmados. O que é a igreja e a sua estrutura? Atos capítulo 20, versículo 8, o texto diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Atos capítulo 20, versículo 8. Trata esse texto, irmãos, de um momento de despedida do apóstolo Paulo de uma igreja. E ele ali estava. Ele pensava em ficar um tempo, mas a mensagem prolongou até meia-noite. E o texto até mostra que um jovem que estava sentado à janela, chamado Eutico, ele cochilou e caiu. Mas o que eu quero me prender é que eles estavam no cenáculo bem iluminado. O que quer dizer isso, irmãos? Estrutura, certo? Amém? Paulo está pregando, ensinando, num cenáculo. Pela manhã nós lemos aqui no momento da ceia, que Jesus mandou os discípulos ir à frente
e encontrou um cenáculo mobiliado para servir a ceia. O que é isso, irmãos? Chama-se estrutura. Repitam comigo, irmãos, estrutura. Eu só estou te pedindo para que a gente fique bem sintonizado aí. Estrutura, irmãos, ela é necessária. Para nós aqui, nós temos uma estrutura. Estrutura que eu me refiro é prédio, móveis. Isso é estrutura. Paulo procurou um lugar assim, ele estava se despedindo, ele ia ficar até meia-noite, e ele procura um lugar amplo, bem iluminado, para que ele pudesse passar a mensagem. Isso é tão importante, irmãos, é tão importante, mas nunca será o principal. Certo, irmãos? Amém? Se um dia tivéssemos, como muitos aqui já passaram, de termos que cultuar a Deus sem estrutura, nós precisaríamos cultuar a Deus sem a estrutura que nós achamos que deveria ser necessária. E graças a Deus, irmãos, essa igreja tem uma estrutura. Amém? Ela tem uma estrutura. Ela tem um espaço, né, adequado para a nossa vida, para cultuar. Você está sentado numa cadeira aí, que é confortável. Pode não ser a máxima, né? Mas é confortável, não é, irmãos? É confortável. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente olha aí para as paredes, né, e vê ar-condicionado em todos os lugares. Isso se chama estrutura. Aliás, para quem não conhece, se você for em cada sala aqui, em cada sala, até o banheiro feminino tem um ar-condicionado. E alguém um dia olhou para mim também, e deve ter falado para alguns irmãos, que é isso, essa igreja até no banheiro tem ar-condicionado? Glória a Deus, irmãos. Isso é bom? Ah, eu acho que não é não. Principalmente os irmãos lá de trás não estão falando nada. É bom, irmãos? Pô, claro que é, irmãos, é claro. Esse espaço bem iluminado é bom. A mídia, né? Isso é ótimo. Mas, irmãos, guardemos no nosso coração, nunca será o principal. Glória a Deus. Nunca será o principal, irmãos, e eu vou te dar um motivo para isso. Nunca será o principal. Nunca será. Mas hoje nós vemos pessoas correndo e dizendo, não, aquele espaço ali, é melhor. A parede é preta, é melhor. O jogo de luzes é melhor. O altar não, o palco é melhor. Mas não, irmãos, aqui não é o palco. Aqui é o que nós chamamos de altar. A estrutura é necessária, irmãos, mas ela não pode fazer a vida de um crente. É essa reflexão que nós estamos trazendo aqui nessa noite, para que cada dia mais os nossos pés sejam sólidos. E nós não sejamos filhos da sanguessuga ao dizer dá e dá. Não, irmãos, se eu tiver que adorar sentado numa tábua, nós vamos adorar sentados em uma tábua. Mas graças a Deus que aqui tem as luzes e tem tudo que nós precisamos. Ah, pastor, mas seria muito mais interessante se aqui fosse mais escurinho. Irmãos, não é isso que vai fazer a nossa vida cristã. Você concorda comigo? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós precisamos ter os olhos muito mais abertos para essas coisas. O que nós buscamos é uma vida sólida. E seja qual for o ambiente que nós viemos congregar, nós não sejamos o dá e o dá, mas que nós sejamos
Irmãos, vidas que frutificam na presença de Deus. Amanhã nós vamos trabalhar e essa estrutura não existe, mas nós continuamos sendo cristãos firmes na presença do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Amanhã nós vamos distante ou vamos até para a nossa casa, que não tem o ar-condicionado. Mas lá nós vamos estar adorando o nosso Deus. É isso, irmãos, é isso que o Espírito Santo tem feito arder em meu coração, como pastor, e que sento muitas vezes para ler, para orar, para ouvir, para buscar a presença de Deus. Ah, mas a igreja boa é lá na Barra. Não, irmãos, não é. É a igreja onde você está. Glória a Deus, irmãos. Eu não te daria um conselho, irmãos, até por questões geográficas. Não, vou me deslocar, irmãos. Eu tenho experiência própria, irmãos. Eu trabalho só na Zona Sul, 22 anos. O Atílio andou trabalhando por uns dias aí. Não é fácil, irmãos. Desde que os irmãos de lá congreguem lá, porque lá estão próximos, geograficamente é muito melhor, vão frutificar, tem todo o tempo, e eu não sou assistente de culto, eu faço parte de uma congregação. Glória a Deus, irmãos. E ali eu estou para frutificar, para criar raízes, para dizer: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? É isso que nós buscamos, irmãos. É fantasia. Nós pensarmos: não, eu vou, você vai um dia, você vai outro, e se for? Mas é isso que Deus tem para a nossa vida? Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou aprendendo, eu estou dando passos na minha vida, meus filhos estão me acompanhando, e ali vão crescer, vão frutificar, eu estou ensinando a outros. Esse é o cuidado, irmãos, com o consumismo. E, irmãos, não tem nada errado com as igrejas da Barra, de Copacabana, de Ipanema, não tem nada errado, irmãos. Conheço pessoas que são membros da igreja lá em Copacabana, lá em Ipanema. Conheço, irmãos. Conheço pastores que lá estão. Irmãos, também oro, porque são pessoas sérias. Glória a Deus, irmãos. São pessoas sérias. E aqui nós não estamos falando que são pessoas, mas irmãos, lá Deus colocou. Como aqui na nossa cidade, Deus tem colocado pontos em cada lugar, para que ali nós venhamos criar raízes. Amém? Você me entende? Me entende, irmãos? Me entendem mesmo? Amém? Você entende que eu estou falando isso para o nosso bem? Para que nós não sejamos meninos durante a nossa vida cristã? Para que nós possamos fazer essa avaliação e dizer: não é a estrutura que me faz um cristão. Talvez você tenha que lembrar de alguns da sua família, seus avós, pais, pessoas que caminharam durante toda a sua vida firmes nos caminhos do Senhor. Nós ouvimos uma mensagem aqui na quinta-feira, que nenhum embaraço ou pecado nos afaste de diante do Senhor. É a nossa vida, irmãos, é a nossa caminhada. A estrutura não é a principal razão. Nós precisamos, irmãos, viver em função do conhecimento de Deus, de experiências com Deus. Tomo como modelo essa igreja. Houve um tempo que nós não tínhamos nada, era ali no cantinho, mas todo mundo cresceu, ninguém morreu de fome. A maioria estão aqui, e nós aprendemos, e não tinha estrutura, irmãos,
Quem me dera. Me ajuda, Augusto, esse aqui é o tal do Shuri? Quem me dera, irmãos, que tivesse uma marca de microfone dessa na época. Mas não tinha. Quando eu perguntei o nome, irmãos, é porque é caríssimo, é caro. É caro. Tem noção, Augusto, mais ou menos? A gente compra aqui na igreja uns R$2.000. Próximo a isso. É caro. Ah, pastor, por que vocês compram se é caro? Porque facilita, irmãos, essa comunicação entre nós. Mas não é o principal. Só que nós temos uma geração, irmãos, que vive em função da estrutura e não conhece Deus. Esse é o perigo. Nós precisamos, irmãos, ter experiência com o Espírito Santo. A nossa vida precisa ser liberta, transformada. Não desejar as coisas do mundo, não desejar viver no pecado. Mas se a gente viver só em função da estrutura, nós somos capazes de ser auditório na casa de Deus. Nenhum de nós queremos ser auditório na casa do Senhor. Você pode dizer comigo, irmãos, isso? Amém? Nenhum de nós, irmãos. Nenhum. Nós estamos aqui para aprender de Deus, para conhecermos Deus, para dizer: Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Mas, irmãos, existe uma geração, e eu não estou apontando para você não faz parte dessa geração. Existe uma geração, irmãos, que vive em função da estrutura. Esse é o perigo da ideologia do consumismo. Uma geração, irmãos, que vive em função da estrutura, e se ela não tiver essa estrutura, não, nada me fez arrepiar, minha dopamina não foi ativada. Irmãos, não são os hormônios, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, é a experiência com o Espírito Santo na nossa vida. Foi isso que Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas eu vos darei o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que vai nos ajudar a orar, ler Bíblia, buscar a presença do Senhor. Não, mas eu quero dopamina para a minha vida, pastor. Eu quero chegar num culto e ir para casa, pastor, dizendo que sensação gostosa. Mas segunda-feira acabou tudo. Não sou mais crente. Teve uma situaçãozinha lá que me entristeceu. E eu não quero mais. Eu vou para outro lugar. Não, irmãos, a nossa vida não é movida dessa forma. Esse é o perigo da ideologia do consumismo. Glória a Deus, irmãos. Você pode continuar dando glória a Deus? Não é isso, irmãos? Essa é a nossa caminhada, irmãos. Busque caminhar, aprender, receber do Senhor, dizer: Senhor, cada dia eu quero receber, aprender mais do Senhor. Hoje eu não sei nem ler Bíblia, Senhor, mas eu quero aprender a ler a Bíblia, Senhor. Senhor, hoje eu nunca fui numa escola bíblica dominical, mas eu quero ir numa escola dominical, Senhor, e aprender. Senhor, como é bom quando alguém vem e ora comigo, como isso tem sustentado a minha vida. É isso que nós buscamos, irmãos. Mas infelizmente, irmãos, existe essa batalha que tenta nos fazer consumidores. Eu quero que isso desperte na sua vida. Você conhece Deus? Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Deus é o primeiro lugar. Isso é importante. A base é Deus, não é a estrutura. A base é Deus. A estrutura, ela é secundária. Mas a igreja, irmãos, não pode se tornar um balcão, um shopping,
A igreja não, irmãos. Ela pode ter até algumas coisas, e tem, a nossa igreja tem, mas isso não é o fundamento da nossa vida. O fundamento da nossa vida é Cristo Jesus. Amém? Mas nós olhamos, irmãos, tempo atrás, nós temos um espaço aqui perto, e ali foi uma pessoa, e graças a Deus, a Marta até estava me acompanhando um dos dias, ele foi lá em casa, e a Marta falou assim, vocês estão negociando trabalho e agora já está orando por ele? E ele se converteu, irmãos, graças a Deus. Mas uma coisa ele falou assim, preste bem atenção, irmãos, o que é estrutura, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele disse assim, pastor, eu não conheço nenhuma igreja que faz trabalho social igual vocês estão fazendo aqui, não. Porque ele estava trabalhando, ele estava vendo psicólogo atendendo, nutricionista atendendo, curso preparatório. Eu não conheço. Eu falei, irmão, mas tem muitos por aí. Tem muitos que fazem também. Mas, irmãos, se a gente for falar sobre isso, a nossa igreja tem uma obra social. Talvez você não saiba, muitos já... Hoje mesmo foi um dia de trazer o alimento. Eu não sei se você trouxe, nem que seja 1 quilo. Mas a nossa igreja, o ano passado, arrecadou mais de 2.000 quilos de alimento. E graças a Deus que cada anúncio que aparece, ele diz assim, principal, o nosso aí agora era café, arroz. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus, que muitos são assistidos. Amigos meus às vezes vêm aqui na igreja pregar, e ele fala assim, rapaz, que cantina simples, mas aconchegante. Mas, irmãos, um dia nós não tínhamos nada. Foi Deus quem deu. Amém? Amém? Foi Deus quem deu. Para manter esses ar-condicionados, existe ali naquele telhado ali do lado do templo ali, placa solar para tudo quanto é lado. Para baratear. Isso é caro. O custo dela foi alto. Mas graças a Deus que a igreja tem essa estrutura. Tem seus trabalhos sociais. Tem coisas muito mais importantes que são gente, pessoas. E eu tive que assinar uma carteirinha de membro. E a carteirinha de membro estava batendo o número quase 1.200. E aquilo me veio na memória, uma coisa eu parei para pensar, falei, meu Deus, já passaram quase 1.200 pessoas aqui nesse lugar? Que diferença esse lugar fez na vida de todas essas pessoas? Consegue, irmãos, contabilizar? Quantos já passaram? Quantas crianças foram criadas que nem foram contabilizados? E hoje são pessoas, porque a igreja ensina a estudar, a igreja ensina coisas boas, e graças a Deus, aqueles que escolheram são pessoas de bem. Quantos casamentos destruídos e hoje estão aí, irmãos, casados, firmes. Mas quase 1.200 pessoas. Você fala assim, pastor, mas tem igreja aí que tem 5.000 pessoas. Mas, irmãos, eu estou falando da igreja do canto. Eu estou falando a relação de proporção. E se a gente colocar num lápis, talvez a proporção no nosso bairro seja bem alta. E talvez seja interessante a gente até perguntar, nesse bairro que nós estamos, quantos conhecem a igreja metodista, a igreja lá do canto? E talvez muitos digam, eu conheço. A irmã Leia, no culto agora antes de iniciar, ela disse que uma pessoa encontrou, falou, onde tem a igreja? Tem uma igreja lá no canto? Ela falou, tem uma igreja, é a minha igreja. E perguntou, é boa? Ela falou, eu sou suspeita de falar. Mas quantos irmãos no nosso bairro, talvez conheça? É a principal? Não, irmãos. Tem igrejas aí, graças a Deus, pregando, falando do amor de Deus, mas eu estou falando, irmão, de estrutura.
algo que é necessário a gente entender. Amém, irmãos? Amém? Algo que é necessário a gente entender, nós entendermos, as pessoas são os principais. Se a gente falar de estrutura, irmãos, e assusta, porque assusta às vezes, fala assim, como que a igreja comprou um sítio? Mas irmãos, a igreja tem um sítio. E eu falo isso com simplicidade, irmãos, nós não tínhamos um prego. Os primeiros tijolos foi doado, e sempre ouvimos de doação, e talvez você que está aqui há muito tempo diz assim, pastor, eu nunca vi campanha nessa igreja. Graças a Deus, irmãos, nunca foi necessário. Deus nunca nos permitiu passar por dificuldade. Graças a Deus, nossas finanças, irmãos, estão direitinho. Não tem, irmãos, débito com ninguém está aqui. Ainda mais eu, irmãos, ainda mais se essa igreja estivesse devendo, imagina a minha cabeça. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que nós temos as nossas finanças tudo direitinho. Mas tem um sítio, a gente fala, como que pode? Também não sei, irmãos, é milagre de Deus, é bênção de Deus para a nossa vida, porque nós não tínhamos um prego. Pastor Zé Ricardo atualmente está acompanhando lá o trabalho, o Wagner um trabalho excelente lá no sítio, e as pessoas que vêm alugar dizem, que lugar maravilhoso, não sabia que tinha um lugar aqui em Seropédica desse jeito. O Atílio mora lá do lado e sabe, irmãos, eu não falo isso, irmão, parece coisa de pai, né? Mas, irmãos, eu não vejo nenhum sítio mais bonito do que aquele. Concordam comigo? Ou é coisa de pastor? Ah, pastor, só está falando aí porque é da igreja. Não, irmãos, isso é estrutura. Adquirido com quem, irmãos? É nosso? De um pastor da igreja? Não. O pastor Marco, irmãos, pastoreia aqui há alguns anos, mas um dia serão outros, se Jesus não voltar. Isso é da igreja. Graças a Deus. Mas você já ouviu uma palavra, irmãos? Que aquilo que a gente não valoriza, a gente perde. Ou a gente não dá valor enquanto não perde. Não é verdade? É ou não é, irmãos? Não tem coisa que a gente fala assim, só valorizei depois que perdi. A estrutura é muito importante, irmãos. Tudo isso é para mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Essa igreja, irmão, mantém um missionário, ou é um dos mantenedores do missionário, Moisés, que todo ano vem aqui. Não é nem de nossa denominação. Ah, mas também ela ajuda a manter obreiros da nossa denominação em vários estados do Brasil. Você sabia disso? Isso se chama estrutura, mas não é a nossa base, irmãos. A nossa base é Cristo. Nós fazemos isso como secundário, porque nós temos Cristo no nosso coração. Glória a Deus, irmãos. E a obra de Deus, irmão, nós temos que servir com zelo, com dedicação, fazer o nosso máximo, irmãos, para abençoar outras pessoas. E nós temos a alegria de sermos abençoados aqui nesse lugar e poder abençoar muitas pessoas, irmãos, que estão distantes de nós. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, porque já fomos aqui, irmãos, ajudados por muitos. E eu tive a alegria, preguei uma vez só, na igreja em Madureira. Preguei 40 anos depois que eu me converti. Parece que 40 é alguma coisa aí, se eu perguntar ao pastor Richard, vai falar em números, né? Mas, irmãos, passou-se 40 anos e eu estava lá no púlpito da igreja em Madureira. E lá eu estava, irmãos, e eu olhei para aquela igreja e falei assim, eu quero agradecer a todos vocês. E eles ficaram me olhando, porque só tinha um membro fundador da época. E eles, eu falei, eu quero agradecer a todos vocês, porque há 42 anos, nós estávamos lá no 42, e vocês enviavam ônibus, de vez em quando, com várias pessoas, para ir lá nos ajudar. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Que honra, que alegria eu senti no meu coração, uma realização. Não, está pregando na igreja. Não, irmãos,
Hoje tem até menos pessoas do que aqui. Não é isso não. É ver o quanto Deus é fiel. É isso, irmãos. É entender se Senhor, Tu és fiel, Senhor. Como o Senhor é fiel. Glória a Deus, irmãos. Não é, irmãos, está lá no... Não, irmãos, longe, nem penso nessas coisas. Mas dizer, muito obrigado à igreja. Irmãos, Deus é fiel. Mas nós, irmãos, estamos num passo e precisamos viver essa transição de consumidores para aqueles que frutificam todos os dias. Glória a Deus. Guarda isso no nosso coração. Nós temos que aprender a viver com o não, porque o Salmo 1 diz para nós, bem-aventurado, e fala 3 vezes o não. Aquele que não se assenta, aquele que não está na roda dos escarnecedores. O não, irmãos, é para essa igreja. Minha mãe está aqui. Eu vou falar de algo muito próximo da minha casa, irmãos. Só para vocês entenderem, e nós estamos caminhando para o final. Irmãos, todos nós já passamos por dificuldade na vida, amém? E passamos até hoje. Mas quando criança, talvez alguns aqui viveram isso. Minha mãe, quando eu citei minha mãe, porque ela levava a gente uma vez por mês no Rocha Faria, para um pediatra, ele chamava Boris. Olha como eu guardei o nome do médico. Porque todas as vezes que eu ia, ele só passava injeção. Eu já ficava com meus irmãos, vai você primeiro, e a gente ia, e a gente já ficava rindo, porque cada um já saía com a receita, injeção. E não tinha jeito, irmão, já tinha a salinha do lado, deita aqui, a enfermeira já estava lá e pum! Tinha um irmão meu que chorava muito mais. Época difícil, irmãos. Aí ele já passava outro remédiozinho, que era um remédio chamado remédio de verme. Era um comprimido, irmão, branco. Não sei se alguém já tomou isso, mas um comprimido branco. Ruim. Minha mãe só acordava a gente 4 da manhã. Eu já sabia, o negócio estava socado ali, irmãos, ó, num copo, socado, aquele comprimido ruim. Botava a mão no nariz, vai, em jejum. Mas tinha que matar os vermes. Imagina que coisa ruim, irmãos. A menina está olhando que ela é mais novinha, né? Ela nunca tomou remédio de verme, não sabe nem o que é isso, né? Pior é os efeitos do remédio. Mas era vida, era saúde, irmãos. Graças a Deus estou vivo aqui hoje. Graças a Deus. Mas a gente aprende, irmãos, que o não é necessário, que o ruim é bom. E que nós não estamos aqui, irmãos, só para ser consumidores. Nós estamos aqui como o Salmo 1, criar raízes, no devido tempo dar o seu fruto, e na estação difícil não murchar. Essa é a vida cristã que Deus nos chama. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Não, nós não estamos falando, somos melhores. Não, nada disso, irmãos. Esse é o caminho que Deus nos está trazendo. E você saber, meu nome está escrito no livro da vida, e eu quero caminhar na presença do Senhor. Você pode dizer comigo amém? Então eu quero te convidar a ficar em pé, irmãos, nessa hora. Glória a Deus. Não vou fazer como Paulo, que estendeu até a meia-noite naquele cenáculo bem iluminado, né? Porque alguém pode cair da janela. Mas, com todo carinho, pedir que você coloque a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu sou filho. Eu sou filho, Senhor. Eu estou num processo de transformação, de mudança, de crescimento. De vez em quando eu tenho que tomar um remédiozinho aí, Senhor, mas é bênção para a minha vida. E eu estou crescendo. Eu estou sendo mudado. Hoje de manhã eu ouvi uma mensagem que me fala que eu tenho que renunciar, e eu vou renunciar, é isso que eu quero para a minha vida.
Sejamos cristãos, irmãos. A estrutura é muito boa em todos os lugares, mas não viva essa fantasia. Não viva essa fantasia de segunda é um lugar, terça é outro. Não, irmãos. Seja firme, constante, sempre abundante na presença do Senhor. Faça a sua oração nessa hora.